Qual o preço do mundo ideal? E ideal para quem? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse Desenhando e Decifrando de hoje. Fala galera do YouTube, beleza? EducaEmpate aqui. Então vamos desenhar e decifrar esse personagem que eu gosto tanto da obra de Jujutsu Kaisen, chamado Suguru Geto, que na minha visão ele tem inspirações fortíssimas em dois personagens de duas obras que o autor, G.G. Akutami, aprecia muito também, assim como eu, que é Bleach e Yu Yu Hakusho. De Yu Yu Hakusho, nós temos Shinobu Sensui e Yūhabarra em Bleach. E por que eu digo isso? Já vocês vão saber mais adiante nesse vídeo. Primeiro vamos começar falando a respeito da origem do personagem. No mangá, nos é apresentado um flashback da juventude de Satoru Gojo, e agora também 2023 no anime, na segunda temporada, que nos é mostrada a mesma história que foi apresentada no mangá, só que o mangá já tiveram alguns anos aí atrás, certo? Então o que acontece? Suguru Geto e Satoru Gojo, eles estão no topo do mundo de Jujutsu Kaisen. Eles são feiticeiros de grau especial, ou xamãs de grau especial. E por tal patente, a eles é confiada uma missão muitíssima importante, que era levar Riko Amanai, que era uma adolescente, um receptáculo, desde cedo foi criada para isso, para ser receptáculo de Tengen, que é como se fosse uma espécie de imperador ali no mundo de Jujutsu Kaisen. Assim como temos um imperador japonês, temos uma espécie de imperador ali no mundo de Jujutsu Kaisen. Porém, Tengen era uma mulher no passado, a princípio. Nasceu como mulher, mas isso há 1000 anos atrás. Então ela consegue manter o seu ciclo de existência trocando de corpos, pegando corpos jovens, vivendo até a velhice daqueles corpos e trocando de corpo novamente. Então, existe também uma certa restrição. Nem todos os corpos são compatíveis. Não é como Orochimaru, por exemplo, podia lá em Naruto pegar qualquer corpo. Claro que ele escolhia os mais fortes, mas assim, não tinha essa de compatibilidade, certo? Existia sim lá a questão de que alguns corpos o rejeitavam e tal, mas corpos específicos são destinados a Tengen. Em Jujutsu Kaisen tem muito essa coisa do destino, certo? O destino traçado, ele corre como se fosse um rio, apenas numa direção. Porém, no decorrer dessa missão, aparece um sujeito que não tem nenhum tipo de energia amaldiçoada, ele não é um feiticeiro, que é Toji Fushiguro. E ele quebra esse destino, porque ele passa pelos dois xamãs mais poderosos para Satoru Gojo, que é o mais forte. Ele se utiliza de um estratagema para passar pelo infinito, né? O ilimitado, aliás, perdão, pelo ilimitado e pelos 6 olhos, que são duas técnicas do clã Gojo que dificilmente aparecem no mesmo hospedeiro. Isso acontece raramente. Aconteceu com Satoru Gojo, tanto que ele é considerado o feiticeiro da Era Moderna mais poderoso. Ele passa por ele, e enquanto Riko Amanai e Suguru Geto estão escondidos, esperando que Satoru Gojo resolva o problema lá com Toji, ele não resolve, Toji o derrota, e eles estão conversando a respeito da vida, e Riko confessa que na realidade ela gostaria de viver muito mais, e antes de ser o recipiente, de ser a hospedeira para Tengen, ela gostaria muito de viver a vida com os amigos, com as pessoas que ela gosta. Porém, nesse exato momento, Toji dá um fim à vida dela, bem na frente dos olhos de Suguru Geto. E além disso, Suguru Geto é derrotado por ele de forma muito humilhante. Ele se esforça bastante, ele usa tudo que tem naquele momento, mas Toji é superior, porque por conta da restrição celestial de não ter nenhum tipo de energia amaldiçoada, Toji consegue ter um corpo de aço e velocidades supersônicas que ninguém estava esperando por aquilo naquele momento, não era do conhecimento de ninguém, nenhum dos dois pelo menos naquele momento, e ele consegue derrotar os dois xamãs que estão no topo de Jujutsu Kaisen. Ele consegue derrotá-los de forma humilhante. Porém, depois, Satoru Gojo não havia sido derrotado completamente, ele não tinha morrido, ele volta e derrota Toji definitivamente. Mas a missão não foi cumprida. E por conta disso, creio eu que depois de uma fala de
Toji Fushiguro diante dele enquanto ele estava no chão, ele fala que até um primata como ele consegue derrotar feiticeiros de grau especial como Suguru Geto, ou seja, eu que não tenho nada, eu que não tenho as ferramentas necessárias, consigo te derrotar. Então, o que acontece aqui? Temos que entender como Suguru Geto entendia o mundo. Suguru Geto sempre acreditou no sistema. Ele sempre acreditou de que os fortes deveriam defender os mais fracos. Ele sempre acreditou nisso, sem questionar. Eu sou forte, sou aqui grau especial, então tenho que fazer tudo aquilo que me mandam, se é para beneficiar aqueles que não podem se defender. Ele sempre acreditou nisso. Porém, depois de ver o corpo da garota ser entregue a uma seita maluca lá, que dá risada da morte dela, ele começa a questionar sobre se o que ele está fazendo está correto. Olha o tipo de gente que eu estou defendendo. Agora vocês conseguem entender, lógico, quem acompanhou Yu Yu Hakusho entende, por exemplo, quando eu comparo a Shinobu Sensui, que é justamente o quê? É encontrar uma solução para isso. Isso aqui não está certo. Então ele começa a amadurecer a ideia de que, se prestem bem atenção que talvez vocês não conheçam essa parte, mas como é que surgem as maldições em Jujutsu Kaisen? Os humanos as criam, como por exemplo Dagon, que se parece muito com um povo. Eu acho o visual dele muito parecido com as criaturas de Lovecraft, né? Então assim, eu tenho certeza de que há inspiração nisso, mas é uma figura que tem... essa maldição ela tem muita representação, não só das obras de Lovecraft, mas ela representa os desastres naturais na forma de um povo, ou seja, desastres naturais causados pela água, tsunamis, que acontece muito no Japão. Sempre aconteceu desde a história de que a gente conhece o Japão. Outra maldição chamada Jogo, ela se parece com um vulcão, e os vulcões são muito ativos ali no Japão, pelo menos eram, em períodos mais remotos. Então, a maledicência das pessoas e o sentimento negativo cria essas maldições. E quanto mais sentimento negativo com relação a determinada coisa, mais forte se torna essa maldição. Tanto que existem também maldições de grau especial, assim como feiticeiros. Então, nesse jogo, por assim dizer, os mais fortes têm que proteger os mais fracos. E os humanos sequer conseguem ver essas maldições que eles mesmos criam. Então, ele começa a entender que não é justo isso, que pessoas como ele morram no campo de batalha, sendo que esses que criam nem têm conhecimento e nem poderiam se defender delas. Então, ele tem uma conversa com Yuki, que também é uma feiticeira de grau especial. Ela vê pela primeira vez. E ela já manda uma ideia que pro Geto, que estava passando por aquele momento simplesmente de dúvidas, não deveria ter escutado. Ela disse o seguinte, que seria muito fácil se não existissem não feiticeiros. Porque se eles criam as maldições, então se eles não existissem, seria tudo mais fácil. Então, as ideias que Geto estava amadurecendo a respeito de se o que ele estava fazendo estava certo, acabam de amadurecer no banho. Em uma cena que ele está lá tomando banho, ele chega a essa conclusão. De que esses primatas, ele usa o mesmo termo que Toji usou para se referir a ele próprio, né? Toji se chamou disso. Primatas não devem existir. Então, assim como Shinobu Sensui viu a fita do capítulo negro lá e chega à conclusão de que os yokais têm que vir e a Terra tem que acabar mesmo, ele chega à mesmíssima conclusão de que devem haver apenas feiticeiros que não trazem maldição a esse mundo, apenas os humanos trazem. O contrário não poderia ser feito, porque se ele enfrentasse Satoru Gojo, ele perderia. Então, vou derrotar todos os feiticeiros. Não faria sentido. Justamente por quê? Porque ele não venceria Gojo. Então, ele teria que derrotar os não feiticeiros. E é esse plano que ele dá andamento. E também comparo ele a Yurrabarra justamente nesse sentido totalitário das coisas, né? Que Yurrabarra também, ele quer pôr tudo abaixo para que um mundo novo renasça sob o regime dele, perdão. Então, esses dois personagens são muito parecidos nessa essência, porque eles têm uma solução definitiva para as coisas, e a gente sabe que não é assim. Na história, se vocês estudaram um pouco de história, um pouco sobre regimes totalitários, vocês sabem que isso não deu certo, nunca deu certo. Quando alguém aparece com a solução final para alguma coisa, se esconde embaixo da cama, porque essa pessoa vai trazer mais destruição ainda. Então, aqui nesse vídeo, eu trago o seguinte veredito, digamos assim, para Suguru Geto, em Desenhando e Decifrando
qual o preço do mundo ideal? É um preço muito alto a se pagar e que ninguém deve estar disposto a pagar. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e falou, galera!